Vamos avançar. Pega a tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 15 e 19. Gênesis capítulo 2, verso 15 e 19. Vamos lá. Se você já encontrou, vamos orar? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, agora que a tua palavra será ministrada, e teu evangelho será pregado, Senhor. Pai, que nós possamos entender que a tua palavra é fiel, Senhor, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, Senhor, é que transforma. Por isso, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que os nossos corações estejam prontos, estejam, Senhor, receptivos à tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém e amém. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Mais uma vez, vamos ler de novo. Verso 15 e depois vamos saltar para o verso 19. E diz assim: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. O tema dessa palavra hoje é missão. Missão. Eu, na minha vida inteira, dos mais de 40 anos servindo ao Senhor, eu sempre entendi algo, que Deus nunca nos chama apenas para uma coisa, apenas para um trabalho fora, ou apenas para meu modo de ver e pensar. Tudo que nós fazemos fora é, para nós, para mim, eu entendo assim, é algo que nos completa ou algo que não é para Deus tão importante quanto você faz para Ele. Por isso que a palavra diz que em tudo que você faça como se fosse para Deus. Então nós precisamos ser os melhores, precisamos ser excelentes, precisamos ser realmente aquelas pessoas que podem glorificar o Senhor através das suas próprias vidas. Que tudo que o Senhor nos concede é fruto da nossa perseverança, é fruto do nosso trabalho, é fruto daquilo que nós nos dispomos a fazer. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre a missão. Deus chama a cada um de nós, Deus sempre chamou a cada um, e sempre que Deus chamou, sempre chamou para entregar uma missão. Eu entendo que ninguém está nessa terra por acaso, mas que Deus, quando colocou você nessa terra, Ele colocou e Ele deu uma missão. Ele não colocou você nessa terra para você só passar por aqui, para você passar em um concurso, para você ser polícia, para você ser isso e aquilo. Não. Deus te chamou, Deus colocou você nessa terra para uma missão. E essa missão nós vamos aprender agora. Nunca é por acaso. Nunca é por acaso que você vem parar na terra. Nunca foi, foi um acidente, acabou, né? Não é acidente, entenda bem, não existe, eu nasci de um estupro. Não é um acidente, é um propósito, porque ninguém nasce sem propósito. Estão entendendo? Agora as pessoas costumam pegar aquilo que elas passaram, que elas sofreram, e se lamentam e sofrem com aquilo e se machucam com aquilo, quando deveria entender que nada foge do controle do Senhor. Pessoas que carregam o tempo todo mágoa, situações, vida, estão totalmente fora do propósito, totalmente fora da missão pela qual elas foram chamadas, foram colocadas nessa terra. Como assim, pastor? Eu digo para você, Deus faz Adão e dá a ele uma missão. Então Deus não fez Adão por fazer. Daqui nós podemos tirar que Deus não nos trouxe aqui por trazer. Deus não te trouxe para este lugar porque achou que vai te colocar ali, tá bom. Tudo tem um propósito, nunca é por acaso. Desde o Éden,
Deus faz o homem e dá a ele uma missão. Desde o Éden, Deus sempre está chamando o homem para uma missão. Desde o Éden, nós vamos passear hoje na Bíblia, prepara a tua Bíblia aí, né? E qual era a missão, pastor? Cuidar do jardim. Depois que Deus faz o jardim, Deus pega o homem e coloca lá no jardim. Deus toma o homem e coloca no jardim para ele cuidar e cultivar. Aí a Bíblia diz que depois que Deus fez todos os animais, Deus leva até Adão e diz assim: Adão, pode colocar o nome que você colocar vai ficar. Ah, tem um leão. Quem foi que colocou o nome? Adão. E quem foi que concordou? Deus. Por quê? Porque Deus entregou uma missão para o homem. A missão de cuidar do jardim, e a missão de dar um nome aos animais. Então, desde o princípio, queridos, Deus chama o homem e sempre dá missão para ele, né? Mas o problema é que dentro dessa missão que Deus deu ao homem, ele falha, ele sai do foco, ele não consegue entender, ou não sei o que aconteceu, ele foi enganado, ou se deixou enganar, e ele saiu do foco. Aqui, Deus dá uma missão para o homem. Aqui, nos tempos que estamos vivendo hoje, agora, Deus dá uma missão para nós, Deus dá uma missão para cada um de nós. Por quê, pastor? Porque Ele não nos fez só por fazer, irmãos. Ele não nos fez só para vir na igreja, sentar no banco, ouvir o culto, levantar a mão, adorar, chorar e voltar para casa. Deus nos fez com uma missão. Deus nos deu uma missão. Em Gênesis, e agora começamos a passear na Bíblia, no livro de Gênesis, Noé, Deus chama Noé, e Deus dá a ele uma missão, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas antes um pouquinho, se vocês perceberem, o homem peca. Adão e Eva pecam, Deus expulsa eles do jardim. Mas antes Deus dá um castigo para dizer assim: ó, vocês agora vão plantar, porque a terra vai nascer abrolhos, e agora vocês vão suar, agora vocês vão ralar. Olha, mais uma missão. Deus nunca nos chama por chamar, Deus nos chama para fazermos algo para Ele. Deus nos chama, queridos, Deus não nos colocou nessa terra por colocar. Deus nos chama com um propósito, e muitas vezes nós desviamos esse propósito, porque por coisas tolas, coisas pequenas, nós fugimos do propósito. Deus havia dito para Adão e Eva: não comam daquele fruto. Era uma coisa muito simples, queridos. É como se Deus estivesse dizendo: olha, não beba dessa água. Eles sabiam, Deus havia dito para eles, mas eles vão lá e bebem. Por quê? Porque alguém persuadiu. Porque eles deram ouvido a alguém. E aí eles saíram do foco, perderam a missão. A missão era cuidar do jardim. A missão, queridos, era descansar e cuidar do jardim. A missão era dar nome aos animais, e aí por diante. Mas o homem saiu do foco. E aí nós pulamos e vamos para Gênesis. O que aconteceu, pastor? O mundo já estava perdido. A Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, e estava disposto a destruir o homem, a matar tudo, a acabar com tudo. Mas a palavra diz que Deus viu um homem justo chamado Noé. Eu acredito que os olhos de Deus passavam por toda a terra e encontrou Noé. E falou: rapaz, tem um ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou poupar ele e toda a sua família por causa dele. E sabe o que acontece com isso? Deus dá uma ordem a Noé, dá uma missão para Noé. Olha que missão. Pastor, que missão é essa? É muito além do que só fazer uma arca. É salvar a humanidade. Ah, Deus deu a missão de fazer uma arca. Não, queridos, não foi só fazer uma arca. Quando Deus te dá uma missão, talvez pareça uma coisa muito pequena, mas Deus está apontando para algo muito maior do que você possa imaginar. Talvez aquilo é para limpar o chão. Deus está apontando para algo muito maior. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? De repente você está nesse nível aqui, e você está murmurando, reclamando, falando isso e aquilo. Deus está apontando para algo muito maior. Deus quer fazer coisas maiores através de você. Nós nascemos com uma missão. Deus chama Noé e fala assim: ó Noé, faz o seguinte, eu te dou uma missão. Você vai ser o salvador da humanidade. Faça uma arca. Você e sua família entrem nela, e os animais, porque vai vir água, muita água. E a Bíblia diz que Noé obedeceu ao Senhor e começou a cumprir a missão. E anos se passaram. Então, ele faz a arca. E olha só, Gênesis capítulo 6, verso 13 e 14 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Mais uma missão.
Olha para o irmão do seu lado, Deus, e diga assim para ele: Deus é um Deus que nos dá a missão. Você já pensou se Deus só colocasse-nos aqui na terra e nós vivêssemos e morrêssemos e mais nada? Se nós só fôssemos para o nosso trabalho e voltássemos e mais nada, nós não seríamos felizes, queridos. Me perdoe, não seríamos felizes. Por quê? Porque seria uma rotina. Com Deus não existe rotina. Com Deus sempre é uma aventura. Entenda, com Deus sempre é uma aventura. Tem um problema, como é que você enxerga o problema? Tudo depende de como você vê a situação e as coisas que você está vivendo. Por quê? Porque quantas vezes você diz: caramba, pensei que não ia passar, mas com Deus, Deus me fez passar. Vocês estão entendendo? Então é uma aventura andar com Deus. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer, mas sempre podemos confiar que o que Ele fizer sempre será melhor para nós do que aquilo que nós queremos fazer. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Mais uma grande missão. Abraão, Deus chama Abraão. Olha que coisa, irmãos. Mais uma grande missão. Deus chama Abraão e dá a ele uma missão, para que ele pudesse ir para uma terra que ele, o Senhor, lhe mostraria, e que dele Deus faria uma grande nação, e através dele todas as nações da terra seriam benditas. Deus chama Abraão para uma missão. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Por que você tem que entender que você é uma bênção? Porque você nasceu com um propósito. Deus não te colocou nessa terra de qualquer jeito, então Deus vai colocar uma bênção na terra. Só que muitas vezes nós perdemos o nosso propósito, perdemos o nosso foco, e deixamos de ser bênção para ser o quê? Problema, trabalho. Como Adão e Eva, a mesma coisa. Então nós olhamos essa palavra e vimos que Deus mais uma vez chama o homem para uma missão. Deus está sempre chamando o homem para uma missão. Deus está sempre chamando, queridos, olha, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Muitos estão fora do foco, mas hoje Deus vai colocar-nos na linha e nós vamos entender o propósito dele. Em toda missão teremos que fazer uma escolha. Em toda missão teremos que fazer uma escolha. Quando Deus te chama, você precisa fazer uma escolha. Abraão teve que fazer uma escolha. Deixa pai, mãe, irmão, deixa todo mundo. Mas teve o atrevido do Ló, que foi caminhar com ele. Mas nós sabemos que enquanto Ló não se separou de Abraão, Deus não mostrou para ele aquilo que seria dele. E com isso eu abro um parênteses, queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Pega a estratégia, pega o que Deus quer dizer, quer falar. Como assim, pastor? Presta atenção. Enquanto você sair de perto de pessoas que não tem nada para te oferecer, mas pelo contrário, as coisas não vão, Deus não vai mostrar o que tem ou o que quer para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que estão do teu lado podem te roubar aquilo que Deus tem para você. Como assim, pastor? É só você olhar o texto. Abraão dá a oportunidade para Ló escolher, e Ló escolheu. Eu quero as campinas, eu quero isso, eu quero aquilo. E Abraão falou: que então eu vou por aqui. Abraão ia para o deserto. Mas Ló escolheu as campinas verdes, e nós sabemos qual foi o fim de Ló. Acabou sem nada. Por quê? O orgulho, o desejo. E aqui nós olhamos, queridos, a mesma coisa. Quando Ló se separa de Abraão, o que acontece? Deus faz promessa, Deus aviva ele, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, pai de uma grande nação, abençoador de todos aqueles seres, todos os seres vivos, de todas as nações. Olha a história que Deus faz. Deus rasga o véu e abençoa. Por quê? Porque Abraão tomou uma decisão, se separar daquilo que estava atrapalhando. Que é isso, pastor? Presta atenção. Presta atenção. Abraão confiou na palavra do Senhor e cumpriu a sua missão. Seu nome foi mudado de Abrão para Abraão, pai de nações. Quem tem missão precisa tomar decisões, pois sem isso não poderá ver com clareza os caminhos que vão te levar ao sucesso. Olha, presta atenção, quem tem missão precisa tomar decisões, pois sem isso você não poderá ver com clareza os caminhos que vão te levar ao sucesso.
que vão te levar a exaltar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então o que Deus faz? Separa. Deus age para separar. Pastor, como assim? Os pastores de Ló e de Abraão estavam brigando, e não havia mais condições de conviver. Eu digo, aí tem a mão de Deus. De verdade, tem a mão de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que sonda os corações. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos nós. Para quê? E de Abraão nós pulamos para Moisés. Dada a missão para Abraão, agora vamos para Moisés. Olha, Deus chamando e dando missão, chamando e dando missão. Para que Deus salvou Moisés? Para que Deus permitiu que Moisés vivesse? A mesma pergunta eu faço para você: para que Deus permitiu que você vivesse? Para que Deus permitiu que você viesse a essa terra? Para quê? Por quê? Algumas pessoas, eu lamento, dizem assim: Deus, por que eu vim nascer? Por que eu nasci? Por que eu nasci? Querido, se fosse você, pensava duas vezes antes de falar isso. Porque Deus não coloca ninguém nessa terra por colocar. Sempre colocará com um propósito. Essa é a verdade. Quando Deus fez o homem com um propósito. Deus não fez o homem brincando. Vamos brincar agora. Não, Deus fez com um propósito. Tudo depende das nossas decisões. Para que Deus salvou Moisés? Porque havia uma missão para ele cumprir. Desde bebê. Olha o tempo passando. Talvez você diga: pastor, eu não sei. Você está crescendo, e as lutas, as dificuldades que você tem passado, essas lutas, essas dificuldades, elas vão te moldando, elas vão te preparando para o momento certo, para que você possa dar um salto. E então, havia uma missão para que Moisés pudesse cumprir, e não era uma missão fácil. Não era uma coisa assim, irmãos, não era nada fácil a missão de Moisés. Uau, pastor, que é isso? Deus o chamou e disse para libertar seu povo, e que nessa missão Deus estaria com ele. Entenda uma coisa: por mais difícil que seja a nossa missão, se essa missão foi dada por Deus, Deus vai conosco, Deus estará nos acompanhando e nós venceremos. Posso ouvir um amém? Olha o que Deus diz em Êxodo capítulo 2, verso 9 e 10. Diz: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mais uma missão. Rapaz, Deus é um Deus de missão. A Bíblia está repleta de Deus só chamando as pessoas para uma missão. Vamos lá. O que Moisés fez? Libertou. O que Moisés fez? Foi usado por Deus para libertar. Então, nós podemos dizer, queridos, eu posso perguntar, então, qual é a missão dos livres? Então, qual é a missão dos livres? Eu poderia perguntar, sim, posso perguntar. Os verdadeiros livres têm uma missão. Aqueles que são verdadeiramente livres têm uma missão. E qual é a missão dos livres? Libertar os cativos. Qual é a missão dos livres? Libertar os cativos. Deus tira Moisés do Egito e prepara-o para essa missão tão importante: libertar. De onde Deus te tirou, meu irmão? De onde Deus nos tirou? De onde Deus nos arrancou? De onde foi? Porque nós nascemos com um propósito, nós nascemos porque Deus permitiu nos nascer, e nós nos perdemos no caminho, e a pergunta é: da onde que Deus te tirou? Da onde Deus te trouxe? Qual foi o lamaçal? Deus te tirou. Deus usou alguém para te tirar do lamaçal onde você estava. Sempre Deus chama alguém, dá uma missão. Sempre Deus vai chamar alguém para um propósito, nunca é por acaso. De onde Deus te tirou? Eu e você fomos libertos. Porventura não foi também para libertar? Porventura não fomos libertos também para libertar? Ou simplesmente fomos libertos, agora vamos ficar aqui de boa, tranquilo, nada mais? Não. Olha o que Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Adquirido. O povo o quê? Adquirido.
Adquirir quer dizer comprado. O povo que ele pagou por ele. Agora, qual é o motivo pelo qual Deus pagou por mim e por você? Qual é o motivo? Olha só. Aí ele continua dizendo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para que Deus, queridos, nos adquiriu. Através do seu Filho Jesus. Olha o preço que foi pago, ele nos adquiriu para quê? Olha a missão que Deus está nos dando. Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa linda! E o que estamos fazendo? Nos tornamos pessoas religiosas que entram na igreja, sentam, assistem um culto. Nós estamos nos tornando pessoas acostumadas ao quê? A não fazer nada. Me perdoe, irmão. Mas é a verdade. Mas Deus não nos chamou assim, para isso. Deus nos chamou para libertar. Deus nos chamou para mudar a história de muitas vidas, como Ele mudou a nossa. Ele continua dizendo: vós, que em outro tempo não eras nem povo. Nós não éramos nem povo, mas o Senhor nos adquiriu. E nos chama de geração eleita, sacerdócio real e nação santa e povo adquirido. Que coisa linda! Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos parar de viver esse evangelho tão superficial. Precisamos parar de viver esse evangelho, queridos, de que, sabe, tão fajuto, esse evangelho barato. Esse evangelho, o evangelho da verdade, é o evangelho, queridos, que nós entendemos qual é a nossa missão como igreja. É o evangelho que nós entendemos, queridos, que muitas das coisas que acontecem, muitas vezes são por nossas decisões. Porque não consultamos ao Senhor, porque não oramos, porque não buscamos ao Senhor, porque não entendemos qual é a nossa missão. A missão da igreja é libertar. A missão do povo de Deus é libertar. Sempre que Deus chama, é para dar uma saída. Deus nos chamou. Moisés cumpriu a missão. Ele cumpriu a missão. E quando ele cumpriu aquela missão, Deus o substituiu. Chegou uma nova geração e Deus chama essa pessoa chamada José para substituir Moisés. Ah, pastor, mas só para... Não, Deus chama Josué e dá a ele também uma missão. Nada é por acaso nessa terra. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Você não é qualquer um. Eu terminei de dizer o que você é, queridos, quando você anda com Deus. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você faz parte da nação santa, você é povo adquirido, você foi adquirido pelo Senhor. Presta atenção no que a palavra está dizendo hoje para nós. Josué substitui Moisés, mas também teve a missão dada por Deus. O Senhor o chamou ali em Josué capítulo 1, verso 2 ao 5, ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe o que eu entendo aqui? Quando Deus dá a missão, Deus vai junto. Quando Deus dá a missão, Deus te acompanha, Deus guarda, Deus faz com que você salte muralhas, com que você vença as dificuldades. Mas o ser humano tem um grande problema, ele olha para a dificuldade e ele diz: eu não vou conseguir passar isso aqui, e ele prefere dar uma volta, e Deus está dizendo: eu estou contigo. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Estão entendendo? Não existe luta que você vença, que não te deixe mais forte. Não existe batalhas que você não possa lutar e saindo dela você não fique mais forte, você não fique mais experiente. Isso é Deus trabalhando em você. Por que muitas vezes não aceitamos o problema, não aceitamos a dificuldade, não aceitamos as batalhas? Sabe que todas as vezes que eu tenho passado dificuldade, lutas e tudo mais, a primeira coisa que eu vou é orar. Eu falo: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa batalha? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Nós vemos aqui, queridos, tantos outros que foram chamados por Deus para cumprir a missão. Tantos outros, nós vemos Jonas, nós vemos Jeremias, tantos. Deus está sempre chamando o seu povo para a missão, irmãos.
De Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre chamando o povo dele. Deus está sempre chamando o povo dele. E aqui, queridos, é importantíssimo. Houve o tempo dos juízes, e nós vemos aí Deus chamando. Entre eles estão Gideão, Sansão, Eli, Samuel. Todos tinham uma missão, Deus sempre dá a missão. Entre o período dos reis, Deus chama Saul, Deus chama Davi. Olha o que Deus faz, sempre chamando para uma missão. Mas o problema é que quando nós estamos executando a missão, nós saímos do foco, o que acontece? Deus levanta outro. Sempre Deus está levantando outro para fazer aquilo que você deixou. Por que está dizendo isso, pastor? Presta atenção. Foi assim, Saul saiu do foco, Deus levanta Davi. Saul começou a fazer o que queria, Deus levanta Davi. Sabe, nós vemos tantas coisas, a obra não para, a missão que o Senhor tem para nós não para. Olha, entrou o período dos reis, nós vemos aqui Davi, Saul e tantos outros. Davi assume e vemos que ele levou o povo de Deus a ser a maior potência daqueles tempos, cumprindo a missão. Você não está nessa terra por acaso. Você não está nessa terra por acaso. E muitas vezes nós paramos por causa das dificuldades. Muitas vezes nós freamos por causa das dificuldades. E tem uma frase que eu guardo muito, há anos que eu carrego com ela. Não sei se vocês já conhecem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quem já ouviu isso? Essa frase não cabe para nós. Povo de Deus escolhido, povo santo. Sabe qual é a frase que cabe para nós? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se você for para cima dele, em nome de Jesus, ele vai correr de você. Você está entendendo? Nós fomos chamados para a batalha, fomos chamados para uma missão. E não podemos deixar nada nos tirar do foco, nada, nada, nada mesmo. Claro que Davi teve tropeços, claro, a gente sabe disso, mas ele se levantou, queridos. Aqui está a graça, ele se levanta, ele continua. Ele teve humildade para reconhecer e continuar e seguir. Vamos dar um salto agora, vamos sair do velho, vamos lá no novo, vamos lá para Jesus. Chegamos a Jesus. E nós olhamos e eu posso mostrar para você claramente, Jesus era um homem improvável. Ele era improvável. Como assim, pastor? É simples, e um que veio a ser um dos seus discípulos, ele disse isso, olha aqui, presta atenção, João capítulo 1, verso 46, olha o que está dizendo, ele diz assim, quando alguém anuncia para ele, quando Natanael anuncia para ele o Messias, que era de Nazaré, olha o que ele diz, em João 1, 46, diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disse-lhe Felipe, vem e vê. Era improvável que viesse alguma coisa boa de Nazaré. Eu lembro que quando eu comecei o trabalho na expansão do Setoró, eu me senti vivendo essa palavra, quando as pessoas diziam, não, o pessoal lá do Setoró é pessoal pobrezinho, o pessoal daquela banda lá é pobrezinho. Talvez, queridos, você nasceu e se acha hoje um improvável. Deus ama usar os improváveis. Deus ama usar aqueles que são para muitos improváveis. Como assim, pastor? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi isso que Felipe, foi isso que esse homem, Natanael, falou. Mas o que aconteceu? Ele viu. O que Jesus fez, Jesus mostrou, através dos seus atos, suas atitudes. Mas Jesus, queridos, também esse improvável, ele tinha a maior de todas as missões. A maior de todas as missões. Qual era, pastor? Deus deu a Jesus a missão que homem nenhum poderia suportar, mas Jesus suportou, porque sabia quem ele era e o que aconteceria se a missão fosse cumprida. Talvez você não suporte a luta, a dificuldade, sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. E a Bíblia diz quem você é em Cristo. Você é rei, é sacerdote, você é príncipe, você é vencedor, porque você nasceu para isso. Ninguém aqui nessa terra nasceu para ser um derrotado, um fracassado, um miserável, ninguém. Deus só colocou nessa terra homens e mulheres, vencedores. O problema é que, muitas vezes, permitiram-nos sair do foco como Adão e Eva se permitiram sair do foco. Estão entendendo essa palavra? Estão recebendo essa palavra? Só Ele poderia suportar
Ele foi até a morte na cruz, e quando ele disse, está consumado, a missão estava cumprida. Olha, o restante agora era com Deus. Quando ele disse, está consumado, ele cumpre toda a missão. Você está entendendo? Deus dá uma missão para ele. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui há uma missão. Deus chama Jesus e fala assim, Jesus, desce lá, vou te dar uma missão, salva aquele povo. Uau, é forte, né, irmãos? Nós temos um Deus que sempre está nos dando missão. Sempre está nos entregando uma missão. Tudo depende de nós aceitarmos ou não. Ele disse, está consumado. Em outras palavras, a missão estava cumprida, o restante era com Deus. Aprenda uma coisa, eu e você podemos nos achegar a Deus por causa da missão que Jesus cumpriu. Por causa da missão que foi completa. E por completar a missão e ter dito está consumado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque a morte não podia segurá-lo. Não havia argumento para a morte, para segurá-lo. Ele venceu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que Deus ressuscitou Jesus? Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção no que eu estou dizendo, eles. A obediência de Jesus em cumprir a missão o levou a ser ressuscitado. E Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome, e em que todo joelho se prostrará, se dobrará diante dele. E vão dizer, esse é o Cristo, o Filho de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós cumprimos a missão, quando nós, igreja, chegarmos diante do Senhor, o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir, filho, entra, vocês cumpriram a missão, vocês podem entrar, porque a casa é de vocês, porque vocês são príncipes, vocês são sacerdotes reais, vocês são os meus filhos, podem entrar, porque eu dei uma missão e vocês cumpriram, vocês foram fiéis e fiéis até a morte, vocês foram perseguidos, vocês passaram luta, mas vocês não desistiram. Pode entrar, meu filho, entra para o gozo do teu Pai, que preparou para você. Nós temos uma missão, queridos, e essa missão foi dada por Jesus. Olha, ele foi até a morte de cruz. Hoje eu e você podemos chegar a Deus por causa da missão de Jesus, que foi completa. E Deus ressuscitou dentre os mortos, porque a própria morte não podia segurá-lo, não tinha argumento para segurá-lo. Nós como igreja também temos uma missão dada por Jesus. Que missão, pastor? Tirar as pessoas das trevas e conduzi-las para a luz de Cristo. O que é isso, pastor? Essa é a missão da igreja. Neemias foi chamado, sentiu chamado dentro do seu coração queimando. E qual era o chamado de Neemias? Reconstruir os muros de Jerusalém. E a palavra diz que ele sofreu todo tipo de perseguição, Vocês não imaginam a quantidade de perseguição que Neemias sofreu. Ele foi chamado de rebelde, ele foi chamado de, como é que se diz? De desobediente, ele foi chamado de fazer montinho, ele foi acusado de ter entrado no templo no lugar onde não podia entrar, ele foi acusado de tudo que você possa imaginar, ele foi acusado. Mas sabe o que me admira em Neemias? Sabe o que eu vejo? Deus na vida de Neemias, ele estava tão focado na missão, que ele não olhou para o problema, ele não olhou para quem estava dizendo o que, ele não olhou para Tobias, Sanbalates, ele não olhou, e nem para Gesem, ele não olhou para eles que estavam tramando, estavam aprontando, estavam falando, estavam fazendo de tudo para destruí-lo, mas ele não arredou o pé da missão, ele continuou fazendo a missão. Quantos creem que Deus se chamou? Não arrede o pé da missão. Deus te chamou. Está doendo, está difícil, a luta está grande, tá. Mas tem um propósito. Tem um propósito muito maior do que você está vivendo. Olha o que o texto diz. Em Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Estão entendendo mais uma missão? Deus sempre vai conosco. Deus sempre vai conosco. Eu quero que você entenda, em toda a nossa missão, Deus sempre vai conosco. Havia uma missão para Adão e Eva, havia uma missão para há uma missão para a igreja de Cristo.
A igreja de Cristo tem uma missão. Qual é a missão? Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Missão, nós não podemos sair desse foco. Nós não podemos sair desse foco. O que importa para Deus são almas. O que importa para Deus é nós tirarmos essas pessoas das trevas, como nós fomos tirados um dia, e trazê-las para a maravilhosa luz. Posso ouvir um amém? Qual a missão, a nossa missão como igreja? Amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Levar pessoas a Cristo através de sua palavra e do nosso testemunho pessoal. O seu testemunho não é para ficar guardado. O seu testemunho é para que as pessoas saibam que Deus é Deus e que Deus mudou a história da tua vida. Para que outras pessoas saibam que há esperança para a vida delas. O nosso testemunho não pode ser guardado para nós. O nosso testemunho tem que ser contado. Eu não sei se vocês assistiram no intervalo de 7 minutos, agora começamos hoje, fizemos um teste hoje. Nós começamos a trazer pessoas para testemunhar aquilo que Deus tem feito. Nós não fechamos mais a live, pelo contrário, agora temos testemunho, temos recados, para que as pessoas entendam, para que as pessoas vejam o que Deus tem feito. Aprenda uma coisa, quem não tem missão, não vive, vegeta. Estão entendendo? Quem não tem missão, não vive, vegeta. Como igreja, nós temos uma missão: amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Em outras palavras, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Posso ouvir amém? Agora desperta, porque eu vou falar. Você é o improvável que Deus quer usar. Queridos, eu sou improvável. Se eu contar a minha história lá de trás, queridos, quem eu era? Eu morava na Ceilândia, moro ainda na Ceilândia, queridos, lá na Guariroba, na 26, da última quadra, que de lá já é cerrado e tudo mais. Era menino do buchão, cheio de o pessoal fala lobriga, né? Cheio de verme. Brincava com os pés no chão, no barro e tudo mais. Não tinha perspectiva nenhuma, mas Deus já havia me visto antes mesmo de eu ter nascido. Jeremias capítulo 1. Deus já havia me dado um propósito, um chamado. Preste atenção no que eu estou dizendo para você hoje, queridos. Pastor, foi fácil? Não. Eu passei por uma escola, queridos, para chegar onde eu cheguei, que vocês não imaginam. Que vocês não imaginam. Que você não pode imaginar o nível dessa escola, que eu falei, meu Deus, qual é o propósito? E até hoje eu estou na escola de Deus. Dói, pastor, dói. Pastor, machuca, machuca. Pastor, o senhor chora, choro. Mas pastor, o senhor desiste? Não. Por quê, pastor? Porque eu sei que é um propósito. Eu sei que eu estou cumprindo uma missão. E nessa missão tem batalhas, nessa missão tem dor, nessa missão tem ferida, nessa missão... Que eles prestem atenção numa coisa, tudo que Deus faz é perfeito. O que nos basta é confiar. O que nos basta, o que sobra para nós é confiar. Você é o improvável que Deus quer usar. Você é o improvável que Deus quer transformar. Eu e você fomos chamados para uma missão, para essa missão. Levar a luz de Cristo a todos os perdidos. Fomos chamados como igreja. Jesus chama a igreja, Ele reúne a igreja e diz, olha, foi me dada toda a autoridade, no céu como na terra. Agora vão vocês. Ele não falou, vamos para qualquer um. Não, Ele falou, vão vocês, igreja. Estou entendendo, igreja? Nosso papel, a nossa missão é resgatar pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E isso faremos quando entendermos que temos uma missão. A missão é tirar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer que precisamos ser transformados todos os dias. Eu dou meu joelho e falo, Senhor, me ajuda. Eu preciso ser melhor a cada dia. Nós precisamos ser melhor a cada dia, para que as pessoas vejam em nós Deus. Levar a luz de Cristo a todos os perdidos. Oremos para que Deus abra portas, para que possamos testemunhar do amor dEle. Oremos para que Deus abra portas, abra casas, abra trabalhos, empregos, tudo para que nós possamos testemunhar o amor dEle. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, temos uma missão. Deus nos chamou, como chamou todos esses homens da Bíblia, todos esses homens da Bíblia. Como Deus chamou, Deus também está nos chamando hoje.
Deus, através de Jesus, nos chama e diz assim: tem uma missão para você. Você topa? Você nasceu para essa missão. Eu fiz você chegar nesse tempo, nessa geração, nesse tempo, para essa missão. A missão de alcançar os perdidos, trazer os perdidos das trevas para a sua maravilhosa luz. Como um dia você foi alcançado, eu quero que você alcance outros. Você está entendendo? Essa é a palavra. Jesus está voltando? Quantos creem que Jesus está voltando? Está. Às vezes eu imagino que o anjo já está com a trombeta na mão. Estava no armário, né? Mas agora já está com a trombeta na mão. Por quê, pastor? Porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno, mas tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nós temos que ser luz. Você está entendendo? Nós temos que ser luz, temos uma missão. Adão e Eva olharam para outra direção e pecaram e perderam o Éden. Por quê? Porque não se focaram na missão. Vamos focar na missão como igreja. Você está entendendo? Como igreja. Pastor, mas eu tenho um problema aqui, tenho um problema ali. Eu também tenho, irmão. Eu também tenho. Mas eu vou deixar Deus me amolar. Eu vou deixar Deus me tratar. Eu vou deixar Deus cuidar de mim. Eu vou continuar no centro da missão que Ele quer que eu faça. Eu vou continuar, não importa o que aconteça, irmão. Não importa o que fale, não importa o que diga. Eu não vou tirar o foco. Eu vou continuar na minha missão. Você está entendendo? Ninguém pode se perder por culpa minha. Ninguém pode se perder por culpa minha. Você está entendendo? Amar a todos, amar a todos. Amar a Deus, amar ao próximo, servir a todos. Essa é a palavra. Hoje, você pode fazer parte dessa missão. Hoje, você pode ouvir a voz de Deus te chamando. Hoje, você pode dizer assim: eu quero participar dessa missão. Mas você tem que saber que tem dificuldade. Você tem que saber que não vai ser fácil. Você tem que saber que que Satanás vai mandar serpentes. Tem que saber que Satanás vai mandar pessoas. E em vez dessas pessoas te atrapalharem, você vai, com sabedoria, ganhá-la para Jesus. Ela vai se converter. Porque você vai tirá-la das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Queridos, nós temos que andar conforme a missão e não de qualquer jeito. A missão é maior do que nós. Entenda bem, a missão é maior do que eu. A missão é maior do que eu. Você está entendendo? Se o dia que eu começar a desandar aqui, Deus vai me tirar daqui. Você está entendendo? Deus vai me tirar e vai me substituir. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. Se eu sair do foco, da palavra, entendam bem, Deus vai me tirar e vai me substituir. Por quê? Porque quando eu me achar alguma coisa, chegou a hora de Deus fazer assim, ó, vem cá, saia. Deus sempre vai levantar outro. Eu quero que vocês entendam isso. A missão, o privilégio é nosso. A missão, o privilégio é nosso, é honra servir ao Senhor. Mas Ele está dizendo: filho, vai ter problema, vai ter luta. Eu não te garanti tudo fácil, não. A missão não é fácil, não. Você vai ser provado, você vai passar pelo fogo, e aí? Você vai ter que tomar uma decisões, vai ter que abdicar de algumas coisas, muitas coisas. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar tudo para que você comece a cumprir a minha missão. Tudo depende de nós, você está entendendo? Não é de pastor, não é de pastora, não é de irmão, de irmã, não. Tudo depende de nós. Eu sei quem eu sou, e por eu saber quem eu sou em Deus, é que eu estou focado na minha missão. Nada vai me parar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu lembro uma vez, uma irmã que eu ministrava o louvor, cantava no louvor, estava começando, e a filha do pastor chegou para mim e falou assim: olha, para tudo aqui. Ela disse assim: Sandro, você não canta nada, você é terrível, por favor, saia. Sabe, aquilo me acabou. Aquilo me destruiu. Eu fui para casa. Eu desisti? Não. Não sei se vocês conhecem aquele som Aiva. Sonzão, quem tinha um Aiva tinha tudo, né? Eu tinha uma Aiva e eu comecei a colocar as fitas cassete ali, comecei a cantar, ligava o microfone, começava a cantar. E aí eu gravava, e depois eu apertava de novo, aí falava: amor, como é que tá aí? Ela falava assim: tá horrível. E a pastora é muito franca nisso aí. Eu fui melhorando, e agora, meu amor, como é que tá? Tá bom, melhorou. E fui para o ensaio. Que isso tudo depende de nós, eu não desisti. Você está entendendo? Eu não desisti, eu poderia ter desistido naquele ato. Eu era líder de jovens, eu tinha alguém me perseguindo o tempo todo. Eu tinha duas meninas que me perseguiam o tempo todo. O tempo todo. Fizemos um evento chamado com a banda Raízes lá no CT, e encheu, lotou. No sábado, mais de 2.000 jovens, coisa de louco.
E no domingo teve culto, e eu cheguei um pouco mais tarde no domingo da escola dominical. E quando eu cheguei, aquelas duas meninas tinham ido para a sala do pastor, sala pastoral, para conversar com o pastor, para falar o quê? Coisas contra mim. E eu fiquei agoniado, e a minha vice-presidente falou assim: Sandro, calma, tenha paciência, calma. E aí, queridos, preste atenção. Meu pastor saiu da sala, as duas saíram. Aí eu falei: pastor, eu quero falar com o senhor. Ele olhou para mim e falou assim: Sandro, vem cá, fique tranquilo. Olha a palavra, ele falou: fique tranquilo. Quando meu pastor disse isso, eu fiquei tranquilo. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Quando meu pastor falava, acabou. Eu sentia paz na palavra dele. Eu sabia que ele ia me sustentar, eu sabia que ele ia brigar, eu sabia que ele não ia me jogar fora, eu sabia que... Sabe por quê, queridos? Ele continuou amando aquelas pessoas, continuou tratando aquelas pessoas, mas ele sabia que eu estava sendo preparado para algo maior. Quando Deus se põe em prova, quando Deus se põe em luta, é sempre te preparando para algo maior. Hoje nós somos 60, 100, eu não sei, mas amanhã serão uns 1.000, 2.000, 3.000. Então Deus tem que preparar essa igreja para quando essas pessoas chegarem. Está entendendo? Quando Deus se chama para uma missão, Ele começa a nos preparar. Ele passa por todos os níveis. Eu vou dizer uma coisa para você, eu podia entender esses dias isso. Você passa pelo nível da fofoca, você passa pelo nível da destruição, você passa pelo nível disse-me-disse, você passa pelo nível, vai passando até criar maturidade. Quando você cria maturidade, filho, aí Deus fala: agora eu posso mandar quantos eu quiser, porque eles agora estão preparados. Você está entendendo? Para a missão que eu dei para eles. E aí vai vir gente, e o que acontece? Nós vamos influenciar essas pessoas de tal forma. Você tem que entender que tudo que nós passamos, queridos, você tem que entender que Deus tem um propósito para tudo. Embora Deus não te tentou, embora Deus não fez, mas Deus usa isso para você crescer. Deus usa isso para te moldar, para que você possa cumprir a missão. Agora cabe a você entender isso ou não, cabe a você aceitar isso ou não. Eu aceitei. Eu aceitei pelos dias que eu passei, pelas lutas que eu passei. Meu filho, são 40 anos, mais de 40 anos servindo ao Senhor. Eu fui líder em todas as áreas que você possa imaginar, eu já fui líder. Eu sei o que eu passei, o que eu sofri. Eu sei que às vezes dava vontade de jogar o boné para trás e ir embora, porque era raiva, em cima de raiva que eu passava. E Deus falava: te aquieta. Eu estou te ensinando. Você pensa o quê, irmão? Deus está te ensinando. Muitas vezes nós não queremos. Deus deu uma ordem a Adão e Eva para ensinar. Deu uma missão para quem? Para Jonas. Jonas tentou fugir. E o que aconteceu? Deus aperta ele assim, ó, cerca ele de todos os lados. Presta atenção, Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você fugir da missão. Ele vai te apertar. Ele vai te apertar. Se prepara. E você vai dizer assim: poxa, Senhor, me perdoa. Ele vai te colocar de volta. Porque você vai ser amassado. Você vai ser amassado. E você vai olhar para um lado, olhar para o outro, até que você reconheça que Deus está te chamando para cumprir a missão. Você não pertence mais a você, eu não pertenço mais a mim. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Nós não nos pertencemos mais. Nós pertencemos a Deus. Ele pagou um alto preço. Ele deu o que Ele tinha de maior valor por você. Você pertence a Ele, eu pertenço a Ele. A missão é isso: levar a luz de Cristo a todos os perdidos. Essa é a missão que a igreja deu? Não, essa é a missão que Deus deu à igreja, que Jesus deu à igreja. Posso ouvir um amém? Por mais que você resista, porque eu resisti. Você sabe qual era o maior terror para mim, para a pastora? Depender da igreja para salário. O maior terror na nossa vida. A pastora tinha emprego, ganhava em torno de 4, 5 mil. Eu tinha meu emprego, ganhava 3, 4, 5 mil. Estava muito tranquilo. Mas Deus sempre nos chamou. Eu falava: não, tá doido, eu vou depender de igreja. Filho, Deus vai fazendo assim, ó. Eu te quero na missão. Existem chamados diferentes. Chamados para tempo integral e chamados para tempo parcial. E sabe o que aconteceu? Nada que eu fazia, tudo que eu ia fazer, dava errado. E eu e pastora, não tá louco nunca. Aí até que um dia Deus falou para mim: filho, eu orei e falei: Senhor, eu não vou depender de igreja. Aí Deus falou assim para mim: meu filho, eu não estou te chamando para depender de igreja. Eu estou te chamando para depender de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero que você cumpra uma missão.
Eu tenho uma missão para você. Você não vai depender de igreja, você vai depender de mim. Ah, querido, eu digo para você, depender de Deus é tudo de bom. Mas Ele dá um sustinho na gente, viu? Dá um susto de vez em quando que Jesus. Que a gente pensa que não vai dar, não, irmão. De verdade, quem já passou por isso, o susto? Diz, eita, e agora? Aí Jeová vai lá, ó. Eu já passei, irmãos, não foi só um não. Eu já passei o susto de não ter nada na minha geladeira. Nada, depois que foi para tempo integral. Nada, só água. A minha geladeira estava um coco. Só tinha água. Mas no final do dia, Deus encheu não só a geladeira, mas também todos os armários de casa. Sabe por quê? Porque Ele me chamou para depender dEle. Dele, não da igreja. Se você não dizimar ou deixar de dizimar, se você ofertar ou não ofertar, é você e Deus. Você é infiel para Deus, você é ladrão para Deus. Para mim, eu continuo te amando do mesmo jeito. Só que, porém, queridos, eu não tenho que te julgar. Eu tenho uma missão, pregar o Evangelho. O juiz é Ele. E naquele dia, nós vamos prestar conta com Ele. Entende o que eu estou dizendo? A minha dependência está no Senhor. A minha tesoureira nunca ouviu eu reclamando, dizendo disso, nunca. Sabe por quê? Porque eu entendi que quando você depende do Senhor, as coisas fluem, Deus faz milagres. Se eu já tenho uma esposa linda e maravilhosa, por causa do Senhor. Se eu tenho uma filha hoje, é por causa do Senhor. Se eu tenho um filho, por causa do Senhor. Pastor, mas Deus está fazendo as coisas, irmão. Entenda bem. Nosso problema é que queremos estar no controle de tudo. Queremos estar no controle de tudo, controlando tudo. Deus tem uma missão para você. Enquanto você estiver no controle da tua vida, Ele não vai poder agir. Ele vai te apertar, Ele vai te apertar, Ele vai te apertar. Tá tudo bem, hoje tá. E amanhã, e depois de amanhã, você vai apertando. O maior problema, sabe qual foi? O maior problema de Eva e Adão, sabe qual foi? Achar que o fruto era gostoso, que era bonito de se ver. Eu vou comer, mas não entenderam. O fruto da desobediência é destruição, o fruto da desobediência, queridos, é terrível. Aprenda uma coisa, igreja, mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Amar. A igreja que tem uma missão, ela ama, independente de qualquer coisa. Se nós não nos amamos, quanto mais vamos amar as pessoas lá fora. Eu aprendi a não guardar nada no meu coração contra ninguém. A pessoa que eu poderia mais guardar rancor, raiva, seria o meu pai. E eu não dei esse direito para Satanás mais. Eu arranquei tudo isso do meu coração. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou andar com Deus. Eu vou ouvir Deus. Papai, Deus colocou um amor. Quer dizer, colocou, não, já tinha. Eu que não sabia. Tinha me deixado Satanás cobrir. Um amor pelo meu velhinho, mas tão grande que você nem imagina. A nossa missão, queridos. Amar a Deus. Amar o próximo. Servir a todos. Deus é bom? Termino essa palavra. Hoje você pode fazer parte dessa missão. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Diga para o Senhor, Senhor, eu entendi agora que o Senhor me chamou para uma missão. O soldado não vai à guerra, querido, sem estar preparado. Como é que um soldado vai à guerra e não sabe puxar nem acertar um tiro? O Denilton, de vez em quando eu vejo umas fotos lá no stand de tiro, né, Denilton? Dando tiro. Agora, como é que, Denilton, você vai deixar alguém que nunca pegou numa arma, você dá a arma para ele e agora vai para a guerra? Deus precisa nos preparar. Há um treinamento da parte de Deus. E às vezes nós queremos treinamento. Hoje vai ter um treinamento disso. Não é assim. Deus treina na prática. Sabe, queridos, quando eu cheguei na expansão do Setoró, os pastores diziam assim, os amigos que eu estou, todos são pastores, diziam assim, pastor, você é doido. Ô, Sandro, você é doido, você é maluco. Como é que você vai para a expansão do Setoró? Lá é cemitério de pastores, lá é uma loucura. Eu podia entender, queridos, que a teologia não me fez pastor. Foi Deus que me fez pastor. Vivendo o dia após dia, sendo ralado, enfrentando até mesmo o traficante, entrando na casa de traficante, porque Deus mandava, indo até as pessoas que estavam armadas e pregando o Evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A missão. Deus age, Ele trabalha, Ele vai moldar você. Deus, eu estou cheio de problemas, meu filho, louve a Deus. Você está vivo, você ainda está de pé. Você tem um Deus que vai com você, que está com você. Se você entender isso, você vai sair maior do que você entrou desse problema. Por quê, pastor? Deus está no controle. Ele dá a missão, Ele prepara você, mas Ele vai junto com você.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Dá um amém aí, aleluia, glória a Deus, alguma coisa. Aprendamos a olhar para o alvo, para Cristo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é andar com Cristo. Eu não estou, queridos, me importando com o que as pessoas dizem, com o que falam. Meu alvo é Cristo. Tudo aquilo que a minha missão diz, o meu roteiro diz para fazer, eu faço. O que o Espírito Santo escrever para mim fazer, eu faço, senão não faço. Pastor, o senhor comete erro? Muitos. O senhor se arrepende? Todas as vezes. O senhor pede perdão a quem o senhor feriu? Peço. Por quê? Porque isso não pode impedir a nossa unidade. Nada pode impedir a nossa unidade. Eu luto para ter paz com todos, sem nenhuma exceção. Porque eu sei a minha missão. Eu sei que meu lugar não é aqui nessa terra. Meu nome está escrito no livro da vida, e é lá que eu vou morar, lá no céu. Eu tenho o meu passaporte carimbado para o céu. Mas se eu vacilar, como Adão e Eva perderam o jardim, eu posso perder o céu. Então, foco. Eu estou focado. A missão. Fica de pé em nome de Jesus.